territorial da perspectiva da exigibilidade do direito humano à alimentação, no qual seria escolhido o programa a ser monitorado e seria mapeado o contexto desse programa e como a realização do direito humano à alimentação está se dando nesse território dentro desse programa e de que maneira o programa colabora para isso ou pode não colaborar em alguns momentos, levando a violações. O segundo módulo seria já um mapeamento dos processos de violações, como elas ocorrem, os padrões de determinação dessas violações. O terceiro módulo seria um módulo que trabalharia como fazer o monitoramento das violações, os processos de determinação das violações e na realidade, como reverter já essa situação. E no quarto seria a implementação do programa de monitoramento de violações. E o quinto seria o processo de fazer a sistematização de tudo que foi feito pelo grupo. Então, nós teríamos uma espécie de um modelito de como se fez o processo naquele lugar. E o quinto seria, além de fazer esse modelo, seria também a situação de replicar isso para outros grupos e outras situações semelhantes. Então, está fazendo perguntas, professor. Talvez fosse interessante minimizasse um pouco. Tá bom, eu vou minimizar aqui porque eu não estava vendo, não estou vendo. Sai da tela cheia. Ainda não é isto. Tem que aparecer. Então, agora o chat. Né? Aqui, uma pergunta. Certo. Quais seriam os critérios e requisitos e critérios básicos para que sejam exigidos para as pessoas interessadas em fazer o curso? Olha, na realidade, nós estamos trabalhando com pessoas que já têm envolvimento com o tema, que participaram de conferências de segurança alimentar, pessoas que são militantes dos fóruns estaduais, pessoas que são gestoras do programa, pessoas que são participantes dos conselhos, por exemplo, ou pessoas que vêm se envolvendo recentemente nesse trabalho, entende? Pessoas que estão interessadas também poderiam estar envolvidas. Trabalho no programa também, trabalho com o programa especificamente também seria muito interessante, seja do ponto de vista de gestão ou do ponto de vista da parte dos próprios usuários do programa ou dos que participam dos conselhos, dos conselhos de alimentação escolar, por exemplo, dos conselhos do PAA, assim por diante. Quer dizer, pessoas que têm, de uma certa forma, envolvimento com a operacionalização do programa, dos diferentes setores que estão envolvidos nele. A única um requisito importante seria para o facilitador. Esse sim, ou essa sim, teria que ter tido uma formação mais específica na área de metodologia de participativas, porque essa pessoa seria mais ou menos a pessoa encarregada de fazer a facilitação do grupo e a coordenação do trabalho de campo. Todo o trabalho na ponta é previsto que seja desenvolvido de maneira presencial e não só por EAD. Quer dizer, o grupo teria que trabalhar presencialmente. Isso implica em que as pessoas tenham que morar perto e trabalhar no mesmo processo, porque isso facilitaria a realização do curso. É uma caracterização um pouco diferente dos cursos tradicionais de EAD, porque ele implica no estabelecimento de um plano de trabalho que vai ser de pelo menos um ano de segmento, que a gente espera que esse grupo siga o processo de monitoramento da exigibilidade durante um ano como experiência, e depois continue replicando, ou mude, ou se adeque à situação real, coisa desse tipo, mas pelo menos um ano de atividade a gente está prevendo que esse grupo deveria ter como segmento. Eu espero que isso tenha caracterizado primeiro, mas nós voltaremos a essa questão com mais calma na medida em que formos avançando na discussão do curso também. Então, os 5 módulos são esses. Então, agora vamos dar uma olhada nos módulos um por um, para vocês terem uma ideia da construção que nós estamos fazendo.
É importante lembrar que o curso tem duas dimensões. Uma é que as pessoas estão aprendendo como fazer a exigibilidade do direito humano à alimentação, mas, ao mesmo tempo, elas estão aprendendo também como educar outras pessoas no processo de exigibilidade. É um curso com duas dinâmicas que ocorrem em paralelo. Ao mesmo tempo que eles vão estar sendo educandos do ponto de vista de aprender coisas, eles vão estar trazendo sua própria experiência para o curso, como todo curso de participativo, mas, ao mesmo tempo, eles vão estar pensando sobre o processo educacional deles mesmos, para que eles possam replicar esse processo educacional com outros grupos depois. Então, é um curso dentro do outro, de uma certa forma. Vocês vão observar como isso acontece. O módulo 1 está previsto ocorrer, cada módulo está previsto ocorrer em 32 horas, ou seja, são 4 aulas, entre aspas, né? São 4, vamos dizer, atividades, ou períodos de atividade de 8 horas, que vão se distribuir durante uma semana, que vai ocorrer em 4, cada módulo vai ter 4 semanas, 8 horas cada uma, são previstas. Esse módulo permitirá aos multiplicadores entender os processos que ocorrem no território de maneira a impactam, condicionam, determinam a realização do direito humano à alimentação e nutrição adequada. Objetivos são identificar o programa ou realidade na qual a exigibilidade do DANA será promovida, será descrever o território ou programa em qual o grupo atuará, identificar os determinantes do DANA, identificar os dispositivos que compõem e colaboram com a realização do DANA, identificar os fatores que podem limitar a realização do DANA e, finalmente, contextualizar a partir dos direitos humanos a realidade local em que se insere o programa ou o território a ser estudado. Então, esse é o objetivo do primeiro módulo. No primeiro módulo vão haver, como eu falei, sempre 4 aulas em cada módulo. A primeira aula, de 8 horas, incluiria um período de 8 horas, atividades de 8 horas, seria a identificação do programa território a ser acompanhado e das dimensões do DANA a serem monitorados e exigidos no contexto da política pública e programa de territórios selecionados. É um mapeamento preliminar de como esse grupo vai trabalhar, com que dimensões do direito humano à alimentação essas pessoas vão trabalhar. Lembrando que dimensões aqui são múltiplas dimensões, né? O direito à alimentação ele não é só o acesso direto ao alimento. Ele tem dimensões sobre a questão de qualidade, sobre a questão de participação das pessoas, sobre a questão de contaminação de água, sobre a questão de qualidade cultural do alimento, se o alimento é adequado regionalmente, ou não seja, e assim por diante. Quer dizer, cada programa vai ter dimensões um pouco diferentes, que vão ser enfatizadas, que podem ser mais ou menos vítima de processos de violação. Então, o ideal é fazer uma descrição, primeiro, de como o DANA se realiza naquele território especificamente, e identificar quais seriam os lugares onde as violações poderiam estar mais visíveis. A segunda aula seria a identificação e descrição dos processos relacionados à garantia do DANA no âmbito da política, programa ou território selecionado. Aí já não mais falando em termos gerais do local onde as pessoas moram e vivem, mas falando do programa, como o programa especificamente incide nas diferentes dimensões. Por exemplo, a alimentação escolar ela incide na alimentação de crianças na escola, especificamente. Isso gera uma série de dimensões que são bem específicas, relacionadas ao armazenamento do alimento na escola, a qualidade da água na escola, a participação dos professores, dos gestores da escola na disseminação de preceitos de alimentação adequada, por exemplo, o respeito ou não aos hábitos regionais, coisas desse tipo. São coisas mais específicas da alimentação escolar. Na terceira aula, seria a identificação dos processos de realização das diferentes dimensões de DANA, correlatos e padrões de determinação no âmbito do programa e das políticas públicas. Ou seja, e aí vai aprofundar mais a fundo a discussão sobre o que está acontecendo dentro do programa, não só no nível local, mas no nível estadual e no nível federal. E a aula 4, ela sempre é uma aula de reflexão sobre o processo de aprendizagem, destacando as etapas do arco de Magalhães.
O arco de Magalhães é um arco que foi escrito com base na teoria da pedagogia, da problematização, que teoriza como se dá o processo de múltiplas aproximações à realidade. E como o processo de aprendizagem é muito mais um processo em que as pessoas que estão aprendendo, entre aspas, têm um papel protagonista muito maior do que tradicionalmente na educação bancária, na educação que a gente acostumou a ter nas escolas, de um monte de conteúdo, um monte de material para ler, um monte de coisa para estudar, quando na realidade as pessoas têm uma noção dos problemas que elas vivem e têm muito noção das próprias respostas. O que às vezes falta é uma sistematização das respostas, um pensamento reflexivo da comunidade, se apropriando do que é da realidade dela e tendo soluções para os seus problemas. E, na realidade, a aula 4 seria muito fazer isso, refletir sobre as 3 primeiras aulas e ver de que maneira que os alunos, que eles estão aprendendo, para que eles aprendam como é que eles podem ensinar também. Então, a ideia seria que cada aula 4 de cada módulo seria mais ou menos isso. E cada aula estaria fazendo uma discussão sobre um dos pontos das etapas do arco de Magalhães, que a gente pode depois explicar rapidamente para vocês quais são. O módulo 2. Eu gostaria de perguntar, existe alguma pergunta sobre o módulo 1, especificamente? Lembrando que ainda tem algumas coisinhas que estão sendo detalhadas, que pode ser que ainda falte um pouquinho de clareza. Seria interessante se vocês apontem para nós aonde está faltando clareza na descrição, porque é importante até para a gente poder consertar antes de começar. Se vocês quiserem interromper, podem interromper, é só escrever no chat, que nós paramos no meio e voltamos, tá? Então, o módulo 2. O módulo 2 é a identificação das principais do módulo a partir do mapeamento realizado no módulo anterior. Os multiplicadores deverão identificar quais violações colocam em risco os processos vivenciados na comunidade, no programa, na realidade, contribuindo para o comprometimento do dano. Dos titulares de direito, dos portadores de obrigação e demais responsáveis. Investigar os principais padrões de causalidade das violações do dano e de outros direitos nessa realidade. E 3, identificar os mecanismos de recurso existentes a nível da comunidade, do programa, da realidade, disponíveis e acessíveis aos titulares de direito. Então, eu acho que está bem claro aqui no que é o módulo 2. Nós vamos dar para as aulas, seriam 4 aulas, da mesma maneira. A primeira seria a identificação das principais violações de outros direitos, incluindo a identificação das dimensões violadas. A segunda seria a investigação dos principais padrões de causalidade de violações do dano e de outros direitos nessa realidade. O terceiro seria a identificação dos mecanismos de recurso existentes no nível da comunidade, programa e realidade, disponíveis e acessíveis aos titulares de direito. E, finalmente, a mesma aula, reflexão sobre o processo de aprendizagem até o momento, que seria sobre outra etapa do arco de Magalhães. Aqui nós desenvolvendo, existem diferentes atividades que são desenvolvidas em cada uma dessas aulas. Algumas delas são de mapeamento, ou às vezes apresentação de PowerPoint ou vídeos, ou às vezes atividades na comunidade também, atividade de busca de informações em documentos, junto a atores envolvidos no programa, junto à própria realidade. Tem mais uma pergunta. A Juliana pergunta qual seria o recorte territorial para levantamento dos dados. Isso vai ser definido por cada grupo. Nós não temos interesse em criar alguma coisa que não haja condições de ser feito. Por exemplo, se for um grupo que esteja localizado a nível da Secretaria de Estado, que trabalha com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, eles poderiam trabalhar com o Estado, por exemplo, como
vamos dizer, mapa geral. Certamente eles teriam que trabalhar com um nível de monitoramento de violações que seria mais amplo, a nível de Estado. Dificilmente eles conseguiriam trabalhar um monitoramento de processos mais locais. No caso de municípios, do município, seria o contrário. O município teria condições de ter uma atuação muito próxima da comunidade. Poderia ser feito ou com um programa específico, como é o caso, por exemplo, da merenda, ou do PA, ou do restaurante popular. E, no caso, vocês poderiam, se fosse um caso, se o grupo for um grupo que trabalha especificamente num restaurante popular, poderia ser especificamente daquele restaurante popular, ações que ocorrem naquele restaurante popular. Se for um grupo que trabalha com a gestão do restaurante popular, poderia ser de todos os restaurantes populares de uma cidade, por exemplo. Isso aí vai depender da constituição do grupo, que o grupo tem que ter condições de manejar os dados e ter condições de executar o programa que eles estão propondo. Então, na realidade, o recorte territorial vai depender do recorte do grupo. Se vocês conseguirem constituir grupos em diferentes recortes, vocês podem ter diferentes recortes dentro do mesmo estado, no mesmo programa, por exemplo. E seriam complementares, porque você nunca teria o mesmo tipo de violação acontecendo se você trabalhar num restaurante especificamente, você trabalhar em vários restaurantes. Certamente a dinâmica de denúncia, a dinâmica de recurso, a dinâmica de busca de dados vai ser diferente, dependendo da constituição do grupo que vocês montarem. Certo. Lembrando que os mecanismos de recurso existentes, eles não são mecanismos de recurso exclusivamente ligados ao sistema, por exemplo, de segurança alimentar, né? No caso de qualquer caso, né? Você teria sempre o primeiro momento, que seria um recurso administrativo local, diretamente com o servidor que provê, que garante o direito de alguma forma, seja através do serviço de saúde, seja através do serviço da educação, seja através da Secretaria de Agricultura, seja o que for, dentro da política específica que vocês estão trabalhando, mas existem mecanismos outros que são mecanismos como, por exemplo, o CONSEA, que é um mecanismo que pode fazer monitoramento de violações. Nós lembramos que no CONSEA Nacional, por exemplo, existia uma comissão de monitoramento da exigibilidade do direito humano à alimentação, que fazia análise de grandes políticas públicas e identificava onde tinham os grandes problemas. E ele não funcionava fazendo um tratamento individualizado das violações, mas ele tratava de entender quais eram os padrões de determinação e negociavam com os gestores nacionais como fazer alterações no programa para evitar que essas violações se repetissem. Por outro lado, havia no nível nacional uma outra comissão de monitoramento dentro do Conselho Nacional de Direitos Humanos que trabalhava com as violações já extrapolando isso. Seriam casos, por exemplo, onde já existe um caso específico de violação que está sendo acompanhado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos e essa comissão teria a obrigação de investigar esses casos e dar recomendações às instituições responsáveis, envolvendo o Ministério Público. No caso do nosso curso, vai depender muito. Em cada um dos tipos de programas que a gente tem, nós vamos poder ter parceiros diferentes, que poderiam estar trabalhando diferentemente no nível da execução do monitoramento. E isso é muito forte aqui na terceira aula, onde teria que ser feita uma parceria entre o grupo que está montando o curso e os gestores e os atores, os operadores de direito, por exemplo, da Comissão da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores ou do Ministério Público, por exemplo, estadual e federal, para que eles pudessem colaborar numa segunda instância de monitoramento e de acompanhamento das violações. Então, esse seria o segundo módulo. O terceiro módulo já é o módulo de montar as estratégias alternativas de identificação e exigibilidade, ou seja, montar como vai funcionar o monitoramento, como vão funcionar os instrumentos,
como que vão funcionar os instrumentos de reparação, como serão os procedimentos para evitar recorrências de violação do dano. Aí eu me lembro que nós fizemos um exercício muito grande na época do Conselho Nacional, e na época que a Relatoria Nacional pelo Direito Humano à Alimentação atuou junto com o Conselho, onde nós definimos 15 pontos, que eram pontos onde havia sistematicamente violações. E que eles deveriam ser os pontos que seriam monitorados mais aproximadamente. Eu tenho certeza que qualquer que seja o programa, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o território que seja escolhido, vocês vão encontrar uma dezena de pontos que são cruciais de serem monitorados, e para os quais tem que ser estabelecidos instrumentos muito específicos de monitoramento, porque não são as mesmas pessoas que podem monitorar. Por exemplo, quem é que pode monitorar se o armazenamento dos alimentos nas escolas está sendo feito de maneira adequada? Dificilmente pode ser um estudante, dificilmente pode ser um professor. Isso teria que ser feito ou por uma pessoa responsável pelo programa, ou pelas merendeiras, ou pelo quem quer que seja, mas dificilmente, ou talvez o Conselho de Alimentação Escolar poderia fazer nas suas visitas regulares, fazer uma investigação disso. Mas tem coisas que são especificamente, esse é o mecanismo. Outras são mecanismos de denúncias individuais. Ou seja, é quando o aluno, por exemplo, reclama que está faltando alimento, ou o pai, ou alguém na escola está faltando alimentação na escola. Isso aí qualquer um pode fazer, tem acesso à informação que falta isso. Mas como é que se faz essa queixa? Essa queixa é feita numa caixinha na escola, botando uma nota dentro da escola, de maneira anônima, por exemplo, para proteger a segurança das pessoas que estão fazendo a queixa? Ou isso é feito de maneira por escrito, passado? Como é que são esses mecanismos? Isso vai ter que ser ajustado a cada realidade, para tanto garantir que as pessoas tenham acesso a fazer essa denúncia, como também sejam protegidas, no caso venha ter problemas com alguém que não esteja muito contente que a denúncia foi feita. A segunda coisa é que tem que ter prazos definidos, por exemplo, a resposta. Se você fala que está faltando alimento na escola, quantos dias tem que passar antes? Qual é o prazo máximo que a escola tem que dar uma resposta? As crianças não podem ficar sem comida vários dias. Entende? Cada dia que passa é um dia perdido para a criança. Portanto, a resposta tem que ser o mais rápido possível. E aí os prazos têm que ser definidos. Tem que ser, por exemplo, 24 horas para a resposta da escola. E caso a escola diga que não sabe por que está faltando alimento, quem é o próximo passo? A quem se leva essa segunda coisa? Quem leva? Quer dizer, tudo isso tem que ser discutido de uma maneira de como a gente está fazendo essa proposta. Pode ser tanto em parceria com o governo e com os gestores municipais, ou como não em parceria, vai depender muito de qual é a composição do grupo. Se for um grupo misto, que envolva sociedade civil e governo juntos, e gestores juntos, nós podemos ter mecanismos que envolvam mais diretamente o setor público, entende? O setor público pode ter mecanismos internos da escola encaminhar à Secretaria de Educação uma pergunta por que os recursos não foram liberados. Mas caso a gente não tenha essa parceria com a escola, com a Secretaria Municipal, teria que passar diretamente ao Ministério Público, por exemplo. Então, isso vai ter que ser ajustado a cada realidade. Alternativas de executibilidade vão ter que ser ajustadas a cada realidade, dependendo do grau de cooperação que vai existir entre o Estado e a sociedade civil nesse processo. Então, o módulo 3, então, é um módulo que eu entendo que é o módulo mais complexo do ponto de vista de elaboração, porque é aqui onde a gente vai ter que ter o maior nível de detalhamento. Logicamente, se o módulo 1 e o 2 não foram bem feitos, o módulo 3 não vai funcionar, porque o módulo 3 é feito com base no módulo 1 e 2. Mas o 3 é onde você vai estar propondo alternativas concretas. E nesse ponto, no módulo 3, vocês vão estar trabalhando primeiro com o grupo, pensando sozinho, né? Mas ele vai ter que pensar junto com os parceiros, Ministério Público, o governo em alguns casos, associações profissionais em outros, associações de produtores rurais em outros casos, coisas desse tipo, e com o Ministério Público, com os operadores de direito também, em outro caso. E com as comunidades e com as pessoas que são usuários
Nós estamos propondo que isso daí seja feito de tal maneira que a última atividade do módulo 3 seja uma atividade conjunta com a população, de preferência uma assembleia municipal ou uma assembleia de estudantes e professores de uma escola, ou de assembleia de estudantes e professores no município, para aprovar o plano de exigibilidade, que todo mundo saiba na municipalidade ou no território que está sendo trabalhado que isso existe. Ou seja, que não seja uma atividade que vai ser feita na clandestinidade. Ela tem que ser uma atividade pública, discutir o porquê que está se fazendo isso, que não é um desejo oculto de alguém fazer a exigibilidade, mas é que o direito humano à alimentação só existe no momento que as pessoas podem cobrar a existência dele. Se você não tiver o direito de cobrar, que o seu direito esteja garantido na Constituição, que é garantido na Constituição, esteja sendo realizado, esse direito não existe. E eu acho que a criança e a população têm plena noção disso, que o que é um direito. O que elas não têm noção é que elas têm direito de verdade. Ou seja, que o direito não é dado por ninguém. O direito é um direito que é conquistado pela população. É um processo de reconstrução de uma sociedade participativa e democrática. As 4 aulas dentro do módulo... Opa, onde é que está? Onde é que fica o mudador de... Sumiu. Será que um pouquinho? Aqui. Não, é porque depois ela chega. Mas contar o mental essa fotinha aqui, não, né? Câmera. A foto. Não está fazendo. Mudou de repente. Ele deu uma clicada, você viu que ele deu uma... Aí eu vi como... A fala está fragmentando, o pessoal está falando alguma coisa, a pessoa está na sala. Sai da tela assim, sai. Água, professor. Veja a mensagem. Aqui em cima. Manda uma mensagem dizendo que nós estamos com algum problema aqui. Está havendo algum problema. Clica aqui no bate-papo. Nós estamos com algum problema com a internet, eu acho. Aí, digita aqui que a gente tá cortando a fala. E todos estão falando, né? A gente diz que está mais técnico. Não conseguiram ouvir o terceiro minutinho. A gente foi chamando. De repente a imagem saiu e... Aconteceu alguma coisa, não sei. Não, mas sumiu o lugarzinho onde a gente muda as páginas. Deixa eu mostrar aqui. Daqui mesmo eu consigo. Deve ter tido alguma queda na conexão de vocês. Foi, caiu e voltou estranho. Agora, está melhor agora? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Ótimo. Então, houve um pequeno problema que caiu a internet e agora voltou. Então, voltando ao terceiro módulo, o que eu estava falando basicamente é que o terceiro módulo é um módulo central na questão da elaboração da proposta de exigibilidade e de estabelecimento dos diferentes recursos, instrumentos de recurso que as pessoas podem usar e dos parceiros que podem ser utilizados, dependendo da constituição dos grupos de base. Grupos de base são grupos essencialmente da sociedade civil, de políticas públicas, talvez. Né? Toda vez que aparece isso, parece que tem uma publicidade da classe.
É que nós estamos tendo problemas de instabilidade na conexão, mas vamos ver se a gente consegue ir indo. Eu vou continuar, se vocês continuarem sem problemas, com problemas a gente volta a tentar, repete o que a gente falou. Então a ideia é essa, se for sociedade civil essencialmente, nós teremos que ter parcerias essencialmente com o Ministério Público, como exercício de monitoramento externo. Se houver uma parceria bastante boa com o setor municipal, estadual, federal, nós poderíamos ter uma parceria no mecanismo de exigibilidade, nos instrumentos de exigibilidade, que envolvem mecanismos internos também da estrutura estatal. Como eu dei um exemplo, por exemplo, no caso da merenda escolar, se houver uma parada de distribuição de alimentos por algum tempo, se isso está acontecendo na escola, será que o problema é na escola? Será que o problema é na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual? Ou na falta de repasse de recursos? O que está acontecendo? O que houve? Ou não houve entrega dos alimentos e tudo? Se não houver uma parceria plena com o setor público, pode haver dificuldade de conseguir informações sobre isso. Mas caso a gente tenha, tudo bem, a gente conseguiria por dentro. Caso a gente não consiga por dentro, a gente teria que trabalhar especificamente com o Ministério Público e fazer assim, monitoramento externo. Mas isso vai depender muito da realidade de cada grupo de trabalho que for estabelecido. Então, nesse caso, a outra coisa que eu disse que eu acho que é importante é o seguinte, as estratégias elas vão ser elaboradas pelo grupo em consulta com as comunidades de titulares de direito e com os parceiros envolvidos e com o governo, com os gestores do programa que estão envolvidos. E essas estratégias elas vão ser discutidas e aprovadas pelo conjunto da representação ou mesmo do universo de titulares de direito. Se for um caso, por exemplo, de uma escola, a ideia é fazer uma assembleia de professores, estudantes e pais para eles discutirem o programa, a proposta de exigibilidade e se comprometerem a colaborar com ela. Se for um município, a ideia é fazer uma assembleia municipal com representantes, com titulares de direito, com parceiros e tudo mais, o maior número possível de pessoas participando para que ela pudesse ser implementada. Por exemplo, durante a conferência municipal, poderia ser, ou uma atividade de preparação da conferência municipal, ou uma atividade de preparação da conferência nacional, poderia usar esse espaço para fazer a discussão dessa atividade. Os módulos, o módulo teria 4 aulas da mesma forma. A primeira seria a elaboração das possíveis estratégias de identificação de violações de exigibilidade, com processo de discussão participativa entre representantes titulares de direito, portadores de obrigação e parceiros. A segunda aula seria a validação das propostas com parcerias fundamentais, tanto a nível local, estadual como nacional. E terceiro, o processo de validação conjunta com os titulares de direitos e parceiros em estratégia de identificação de violações de exigibilidade do direito humano, alimentação e nutrição. A quarta aula seria, como todas as outras quartas aulas, a reflexão sobre o processo de aprendizagem até o momento. O quarto módulo é o módulo da implementação. Então, aí nós estamos falando já não mais de discussão de como fazer, o que fazer, mas de fazer mesmo. E a ideia é elaborar o plano de ação de mobilização da comunidade, dos parceiros, dos gestores, para que eles sejam capacitados como fazer a implementação, testar e validar os instrumentos de recurso em conjunto, ver como eles estão funcionando, se estão funcionando mesmo ou não, realizar atividades de capacitação específica com as comunidades e com os titulares de obrigação para a implementação do processo completo de exigibilidade, ou seja, durante o processo de execução para ver se funciona mesmo. E o fim, executar atividades de monitoramento do processo de exigibilidade e tomada de decisões. Ou seja, além de você ver se está havendo exigibilidade, a gente tem que ver se está havendo resposta do Estado, resposta às violações. Porque haver só a denúncia não significa nada. A gente tem que ter resposta, tem que ter funcionar. Para o sistema funcionar, tem que funcionar dentro dos preceitos esperados. Se há uma suspensão de distribuição de alimentos por 2, 3 dias e não volta depois de 2 meses, o sistema pode ter denunciado à vontade, mas se não funcionou, não adiantou nada. Lógico que adianta.
ter o sistema. Mas o objetivo final é fazer com que o direito seja realizado, e não que haja denúncia, que as denúncias sejam executadas. Certo? É você realmente regular a atividade do Estado. No quarto módulo, as 4 aulas são, primeiro, a elaboração do plano de ação e mobilização. A segunda, seriam atividades com a comunidade de parceiros e portadores de obrigação para a implementação do processo completo de exigibilidade. O terceiro seria implementar atividades de monitoramento do processo de exigibilidade para ver se está funcionando o que nós fizemos no 2. E o quarto seria exatamente a reflexão sobre o processo de aprendizagem até o momento. Lembrando que o Arco de Mangueiréis parte do seguinte princípio, que qualquer atividade na comunidade, com protagonismo da comunidade, tem que começar por ela tomar conhecimento do que é a sua realidade. Então, o primeiro passo dentro do Arco de Mangueiréis é sempre fazer um mapeamento da realidade, para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo na sua comunidade. E tentem botar todos os pontos na tela e ver o que está acontecendo. Será que está havendo uma realização? O direito está sendo realizado? Se não está sendo realizado, por que não está sendo realizado? Onde é que estão os problemas? O que está faltando? O que não está faltando? Quem é responsável? Quem não é responsável? O segundo momento é identificar quais são os pontos-chave. Ou seja, quais são os maiores problemas que estão acontecendo. Quais são as principais violações? Quais são os principais processos que estão acontecendo, que estão determinando? Uma vez tendo claro o que está acontecendo, quais são as causas? A falta de atividade do governo, a falta de informação, o que é? São hipóteses, ou seja, estabelecer as hipóteses. E com base nas hipóteses, você estabelece estratégias de intervenção. E aí as estratégias de intervenção são implementadas. Essas são mais ou menos as etapas do Arco de Mangueiréis. E cada uma delas será discutida num dos módulos, certo? Porque, na realidade, elas refletem nas atividades que a gente está desenvolvendo. E o módulo 5 continua cortando, né? Nós temos limitações tecnológicas, né? Melhorou. Nós temos algumas limitações tecnológicas. Nós estamos tentando superar essas limitações tecnológicas. Vamos ver se a gente consegue, junto com a RMP, melhorar a nossa transmissão nas próximas transmissões. Espero que seja só isso. Vamos para o próximo ponto. No quinto módulo, que a gente falou do quinto módulo já, ele é o módulo que faz a síntese de tudo isso. Na realidade, ainda está para ser completada a síntese também, mas, na realidade, o que a gente espera fazer é isso, a elaboração das estratégias para o processo de multiplicação desse tipo de treinamento para a exigibilidade do dano e direitos correlatos em outros grupos. São 2 atividades básicas no quinto módulo. Primeiro é fazer uma espécie de relatório da maneira que o grupo achar importante fazer. Seja sob a forma de cartilha, seja sob a forma de um vídeo, seja sob a forma de um infográfico, seja sob a forma de um relatório, seja sob a forma de uma história, de uma narrativa, o que seja. O grupo contar a história do que foi feito durante os 4 meses. E o outro passo é preparar o passo a passo para seguir o trabalho com outra comunidade ou com outro programa que eles escolheram como sendo a próxima etapa. Então, esse seria mais ou menos o curso como um todo. E agora eu acho que a gente abre para vocês fazerem perguntas, questões ou fazerem propostas de mudança ou de alteração. Está aberta a palavra para todo mundo, gente. Estamos só ouvidos agora. Professor, água se hidratar, professor. Obrigado. As cobras vocais e eu fico.
Todo mundo não entendeu nada? Ou entenderam tudo? Olha, João. Obrigado, João. Ótimo, Priscila, Paraíba falando, diga. Faça perguntas à vontade. Se você quiser fazer por áudio, faça por áudio. Oi, vocês estão me ouvindo? Você tem que ativar o seu microfone só. Oi, escutam? Estão ouvindo ou não? Eu não estou ouvindo, vocês estão ouvindo? Oi, escutam agora? A gente não tá. Pronto. Não estamos ouvindo aqui, só um instante. Certo. Eu onde que eu aumento o volume? Não, está também. Priscila, nós estamos tentando ver por que nós não estamos ouvindo você aqui. Tá. Aqui, ó. Fala de novo. Oi. Estão ouvindo? Estou falando. Não seria isso aqui? Será que é porque tá fone não tá alto-falante? Precisa vai digitar. Esse eu acho. Não, mas aqui é só o íconezinho. Eu só ligo. Então. Então a gente tá pensando. Eu também não saí do áudio. Só estava vendo o computador e não ficava pensando. Ó, com o negócio. Será que agora vai? Tá, Priscila, então vamos ler aqui. Tá aqui, Priscila. Tá, a Márcia fez uma colocação aqui. Entendo a importância de pessoas-chave de órgãos públicos participando na ponta na articulação e mobilização, mas imagino que também seja importante a participação das IES, instituições de ensino superior e pesquisadores como facilitadores. Sim. Não necessariamente, né? Na nossa experiência, Márcia, é que não é necessário que sejam professores, na realidade. Mas sejam pessoas que tenham tido experiência com a metodologia participativa, de facilitação. Lembrando o seguinte, nós vamos ter, além dos facilitadores locais, nós vamos ter tutores estaduais e tutores nacionais, que vão estar dando apoio mais técnico e de conteúdo, se for necessário, aos facilitadores locais. Seria uma espécie de ponte. E isso seria feito por educação à distância. Ou seja, nós teríamos mantendo contato regular com os facilitadores locais, de maneira que eles pudessem estar sendo apoiados na sua atividade junto com os grupos.
Então, os facilitadores locais não necessariamente precisam ser professores com conteúdo, com formação no conteúdo integral de direitos humanos, por exemplo. Priscila, na realidade é o seguinte, você perguntar se os módulos são independentes. Não. É impossível você fazer módulos independentes nesse sentido, porque os terceiros são consequência do primeiro. Então, na realidade, quem não participou do primeiro dificilmente poderia conseguir participar do segundo, do terceiro e do quarto. E eu vejo que só o primeiro seria muito interessante do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista operativo, operacional, seria muito menos, né? Sim. Legal. Danilo vai ver porque ele não está. Sim, Priscila. Na realidade, isso está previsto de uma certa forma de ser trabalhado no primeiro módulo, mas pode ser que a gente tenha dado mais visibilidade a isso. Sem dúvida nenhuma, no primeiro módulo, na primeira perna do Malheirês, nós vamos ter que fazer exatamente esse tipo de discussão. E ele vai se construir, vai se repetir durante todas as outras aulas de Malheirês. Da metodologia adotada. Na realidade, dentro da metodologia participativa, nós vamos fazer metodologia participativa da metodologia participativa, entende? Nós vamos estar, de uma certa forma, discutindo com os alunos a metodologia participativa através da participação deles, para que eles entendam que o que eles estão fazendo, participando, é exatamente o que a gente espera que eles façam quando eles forem ensinar para outras pessoas. Então, a ideia é que exatamente exista a possibilidade deles terem, com base na experiência deles, acesso a documentos que já existem, que estão preparados, inclusive que discute especificamente metodologias de participação e gestão. Então, a ideia é que eles tenham acesso a esses documentos, sim. Priscila, a ideia é começar quando? Estou tentando seguir a ordem de perguntas, tá? A ideia é começar em outubro. A ideia é começar em outubro, novembro, dezembro e terminar em janeiro, no máximo fevereiro. Seriam 4 meses de curso. Beatriz. Olha, Beatriz, a ideia certamente. A ideia é que a conferência seja uma rede da sociedade civil e que seja ligada ao Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e trabalhe com os grupos que trabalharam no banquetaço também, ou seja, uma rede mais ampliada do que até o Fórum. Seria uma rede de parceiros do Fórum, mas sob a coordenação do Fórum, se a gente conseguir coordenar isso daí. A ideia é que isso daí seja construído à medida em que o processo avance de organização da Conferência Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional Popular também, né? Que seria também parte do processo. Então, na realidade, é uma rede em construção, porque ela vai ter uma dinâmica que é um pouco diferente da do Fórum. Ela é uma rede que vai ter uma atividade contínua, de pessoas que vão estar trabalhando com atividade contínua. Por exemplo, eu prevejo que se a gente conseguir ter uma rede de atividade de monitoramento da merenda escolar, em várias cidades do país, em vários estados, em paralelo, como subsidiária do Fórum, porque
Seria uma rede que teria uma dinâmica muito mais específica, com experiências que são similares. Mas ela certamente deveria estar ligada a uma rede da sociedade civil que fizesse a coordenação geral. Eu entendo que isso daí é uma rede em construção, é um processo em construção. Então, cortando. Cortando de novo. Repita sobre a alimentação escolar. Ela pediu para repetir. O quê? Repetir o quê? Ela pediu para repetir o exemplo que você falou da alimentação Tá, escolar. eu volto, eu repito. A Márcia perguntou a produção de materiais de orientação. Os materiais de orientação serão preparados pela coordenação do curso nacional, que será feita pelo nosso grupo, que é o grupo da Rede SAN de Soberania, chama-se Rede de Ciência e Tecnologia sobre as soberanias e a segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação e nutrição. Uma rede, um nome enorme, que é a Nutrição, que é uma rede nacional que tem cinco centros regionais, mas o grupo que estaria coordenando o processo com a participação de vários membros dessa outra rede seria o grupo do Nordeste, e que chama-se Grupo de Interesse Especial sobre o Direito Humano à Alimentação e Nutricional. Seria o Nutrição Seguidana. No entanto, existe participação de vários outros setores, da universidade e de parceiros também, como o Fórum Brasileiro, o CRN, o Fórum Baiano de Nutrição, de Segurança Alimentar e Nutricional. Existem vários coordenadores, grupos participando da coordenação. Agora, a responsabilidade mais acadêmica seria desse grupo de coordenação nacional, com o apoio dos tutores estaduais que estariam trabalhando em conjunto com os tutores nacionais. Mas, como eu disse, o material ajuda necessário para que o grupo funcione. E cada grupo, como vai ter uma dinâmica um pouco diferente, se vocês resolverem, por exemplo, trabalhar com a merenda escolar, vai ter um tipo de material que seria necessário prover. Se for trabalhar com restaurantes populares, o material será um pouco diferente. Então, isso daí vai depender. Cada grupo teria um apoio um pouco diferenciado do ponto de vista de subsídios de comunicação, dependendo do tipo de tema que os grupos decidirem adotar. Suelen, sobre os tutores. Sobre a questão dos tutores e as pessoas que se interessarem em ser facilitadores locais, nós achamos que é fundamental que as pessoas comecem a se manifestar o mais rápido possível. Inclusive, nós vamos fazer um esforço direcionado a isso, chamando as pessoas a se inscreverem. E se inscreverem e apresentarem alguns tipos de uma espécie de um currículozinho, qual é a experiência delas na área, para que a gente possa ter uma ideia se seria o suficiente o que elas teriam de formação para fazer esse papel de facilitador. Então, essas pessoas, tanto os tutores estaduais como os facilitadores locais, a gente vai fazer um esforço específico a partir da semana que vem de identificação dessas pessoas, porque só com essas pessoas identificadas é que será possível estabelecer os grupos, inclusive. E seria interessante se as pessoas que se prontificarem a serem tutores já têm grupo de Barretos. Se outras pessoas poderiam trabalhar com ela nesse grupo, seria interessante a apresentação já dessas pessoas com o grupo de estudantes que vão fazer o programa de exigibilidade. Seria essa a ideia. Mas o que eu falei sobre a questão da merenda foi que vocês perguntaram como seria feita a coordenação desse processo. Seria coordenado pelo Fórum Brasileiro ou seria coordenado por quem seria coordenado?
Na realidade, a atividade de formação, a coordenação é nossa em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e com o Banquetaço. A coordenação mais técnica está sendo feita por nós. Agora, a coordenação política certamente terá que ser feita por uma rede que vai surgir desse processo. E o que eu falei sobre a merenda escolar é o seguinte: essa rede, ela certamente vai ser uma rede que vai ser de alguma forma ligada ao Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, mas pode ser que existam sub-redes, entende? Que sejam mais específicas. Como é o caso, por exemplo, de todas as pessoas que estariam monitorando a situação de um programa específico, como é o caso do merenda escolar, por exemplo. Pode ser que essa rede tenha um intercâmbio, a gente possa ter um espaço onde elas possam se relacionar por Instagram, por alguma coisa, onde essas possam ter uma cooperação, colaborar, trocar ideias, trocar experiências, desenvolver um trabalho de fortalecimento da rede a partir do trabalho que elas estão fazendo. Ou seja, eu acho que tem múltiplas possibilidades que estão no ar aí, que vão depender da nossa capacidade de avançar. Como a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Popular, também, fica difícil a gente prever como fazer essa articulação, mas eu acho que as coisas vão ter que caminhar passo a passo, juntos, caminhando juntos nessa proposta. Certo. Quem? Contato para os interessados. Eu acho que o certo seria vocês entrarem em contato com o correio eletrônico do Centro de Ciência e Tecnologia sobre Soberania e Segurança Alimentar. Nós vamos colocar ele na tela aí. Tem um e-mail do curso. A editora vai para ela fez. O quê? Um e-mail só desse curso. Ela pediu 1 minuto para digitar. Espera um instantinho que a gente vai botar um e-mail que é o e-mail do curso especificamente, que vocês poderiam entrar em contato diretamente com ele. Nós vamos botar ele na tela, só um instante. Escuta a pergunta. Qual é a pergunta? Que eu pedi para a Vitória. Tá online. É só 1 minuto. Já deu 2. Não, já deu 1. Se tiverem mais alguma pergunta, podem fazer perguntas. Tô falando, o Fábio repetiu a história da missa escolar? Repetiu, né? Repetir. A Vitória tá aí. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês estão de acordo com essas propostas que nós fizemos, de trabalhar com essas 4 alternativas, como primeiras alternativas. A primeira seria merenda escolar, a segunda seria um programa de restaurantes populares, onde existem, logicamente. Terceiro seria a possibilidade de ter um monitoramento de grandes indicadores de violações no nível municipal. E o quarto seria a possibilidade de trabalhar com o PAA, onde ele tem funcionado, para dar uma visibilidade ao PAA e talvez uma sobrevida a ele maior. Então, seriam esses os 4 programas que a gente estaria, programas ou situações que a gente estaria propondo para começar. Mas se vocês tiverem alguma sugestão ou outra que seja interessante para vocês, eu gostaria de ouvir também. E quem tiver sugestões sobre essas 4, seria interessante ouvir a opinião de vocês. O e-mail é esse e-mail aí. Sinceramente, eu não sei o que ele quer dizer, mas... @gmail.com. Curso de Direito Humano. Tá certo. Nutrição. É curso de Direito Humano, Alimentação e Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, NUT. A Juliana está perguntando se haverá algum momento presencial. Sim. Na realidade é o seguinte, o curso ele tem momentos presenciais e momentos de educação à distância. Os momentos presenciais são todos os momentos dos grupos locais. Na realidade, o trabalho do grupo local será essencialmente presencial. Ele está trabalhando um grupo localmente, trabalhando com o programa,
o exercício. Eventualmente, haverá reuniões do tutor estadual com os grupos locais em cada estado. Por exemplo, se tiver 10 grupos num estado, a plataforma da nutrição está à disposição para esse tutor estadual para fazer reuniões com esses 10 grupos pela plataforma, ou com os facilitadores só, ou com os grupos inteiros. Se for, por exemplo, com grupos que trabalham, 3 grupos que trabalham no município, com o município, por exemplo, só, atividades municipais, poderiam fazer uma reunião com esses grupos. Se for grupos que trabalham com merenda escolar, poderia ser feito pelo estadual com esses grupos. Mas haveria atividades permanentes, contínuas, entre o estadual e os facilitadores, no sentido de supervisionar o trabalho e apoiar o trabalho dos facilitadores. E, da mesma forma, haveria um trabalho continuado entre os tutores nacionais e os tutores estaduais, no sentido de fazer atividades conjuntas de acompanhamento e de monitoramento. Eventualmente, pode haver atividades nacionais que a gente poderia fazer uma espécie de uma reunião sobre o que está acontecendo com todos os casos de merenda escolar, ou com todos os casos de alimentação de restaurantes populares, ou todos os casos municipais, para discutir experiências locais, apresentar problemas que estão sendo enfrentados, dificuldades maiores, ou as iniciativas que estão dando certo, coisas desse tipo. Quer dizer, existe a perspectiva de ter flexibilidade nesse sentido, de não ter uma coisa amarrada a priori, mas estar aberto a fazer de acordo com a necessidade que seja identificada pelos grupos também e pela coordenação nacional e estadual do programa. Recursos para a execução do curso. Mínimos. Na realidade, inexistentes. Fora a manutenção da rede nacional. Na realidade, o que a gente tem é recursos existentes, que são a disponibilidade da semente voluntário. Infelizmente, é mais militância. Por isso que nós, inclusive, discutimos com o Fórum Brasileiro que disso ser uma atividade que fosse feita por as pessoas que estão interessadas em dar continuidade à questão da Conferência Nacional de Segurança Alimentar Popular e do próprio segmento do banquetaço. Como o banquetaço foi totalmente voluntário, como o nosso trabalho com a rede de montagem da Conferência Nacional de Segurança Alimentar Popular também é voluntária. Seria, então, uma atividade que a gente escolheria como sendo a nossa militância durante esse período de 1 ano, no sentido de montagem desse sistema de vigilância alimentar e nutricional, de vigilância das violações do direito humano à alimentação, com a expectativa de reverter o processo político e de garantir recursos para esse processo também. Mas, na realidade, o que nós temos de recursos financeiros, na realidade não somos nós que temos, é a rede que tem, né, é para manter a rede funcionando. Quer dizer, manter por exemplo, essas reuniões que nós estamos fazendo pela internet, manter a parte virtual da rede. Isso nós temos recursos que são diretamente do processo do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, Flávio, matéria impressionante, vai ter um ambiente virtual que vai disponibilizar as aulas, os materiais, assim, vídeos. Sim, nós vamos ter materiais, todos eles não impressos, mas todos eles numa plataforma virtual. A plataforma virtual vai estar sendo mantida por projeto. Nós vamos trabalhar com o Google Classes. Google Classes. A gente tem uma técnica de apoio que está organizando. Nós temos uma técnica de apoio que vai estar botando todo o material dentro. E esse material vai ser disponibilizado, vídeos vão ser disponibilizados, aulas vão ser disponibilizados, materiais teóricos, de insumos, cópias para download, para leitura online, e inclusive vão ser disponibilizados espaços de fórum para os grupos poderem discutir e participar de discussões online. Ou seja, então, existe, nesse sentido, dos recursos virtuais,
existe a possibilidade de a gente ter um amplo leque de possibilidades. E na medida em que nós fomos avançando, nós podemos até identificar a necessidade de ter outros. Mas o que não tem recursos é para pessoal. Beatriz. Beatriz, certamente, com todos os módulos, isso vai ser levantado. Porque, na realidade, falar de alimentação escolar sem falar de agrotóxico é impossível. Falar de alimentação escolar sem falar dos 30% que vem da produção agrícola, da agroecologia, também é impossível. Quer dizer, o negócio é o seguinte, o que esbarra aí é a governabilidade que nós temos sobre essa questão. Certamente, se houver denúncias de contaminação de alimentos dentro da merenda escolar, elas terão que ser levadas ao Ministério Público, elas terão que ser levadas aos órgãos responsáveis. Isso gerará pressão na imprensa, nos mecanismos públicos de denunciar e fazer isso. Agora, certamente, só a nossa denúncia por parte do não será suficiente para mudar a realidade. Nós teremos que fazer um trabalho, por isso que a gente fala na nota que a gente discutiu, é que esse projeto está inserido na realização da Conferência Brasileira de Segurança Alimentar Popular e na articulação de movimentos locais para defender os direitos. Porque sem a participação de outros setores da sociedade, para defender, por exemplo, o fim da contaminação dos alimentos com agrotóxicos, nós não vamos conseguir. O que a exigibilidade faz é denunciar claramente que as crianças estão sendo prejudicadas, por exemplo, por isso. Ou que as mães que estão aleitando, as crianças estão com leite contaminado por agrotóxicos. Isso pode ser denunciado via esse programa. Agora, a força política da denúncia vai ser construída através da participação do Ministério Público junto da denúncia de investigação, que eles têm um centro que estuda isso especificamente, e dos movimentos sociais discutindo uma proposta de Brasil diferente, que teria que ter uma proposta onde a agricultura familiar voltasse a ser prioridade, a vinculação da alimentação escolar com a agricultura familiar fosse fortalecida e assim por diante. Professor, e tem assim, dependendo do grupo, eu acho que essa pergunta dela está relacionada com a presencial. Dependendo do grupo, o grupo pode escolher trabalhar a questão do sistema de produção, né? A problemática dele central. O grupo local pode. Exatamente. Por exemplo, o PAA, quando eu fiz a proposta do PAA, foi exatamente no sentido de lançar proposta para que alguns grupos trabalhem especificamente a questão da produção de alimentos. E a necessidade e a importância de haver o programa, em primeiro lugar, que ele seja mantido, que os 30% sejam garantidos, e não só isso, que existem mecanismos de garantir que esses 30% venham da pequena produção de agricultura familiar, com produção agroecológica, e não por produção de grandes produtores. Certo? Quer dizer, isso daí teria que ser, isso é parte do programa, e, portanto, se não for cumprido, é violação. E seria importante que alguns grupos se dedicassem a isso. Agora, mesmo nos programas outros, seria importante manter a ligação com a questão da produção. Eu acho, dar visibilidade à questão da produção e mostrar que o direito humano à alimentação não pode ser resolvido só com a questão urbana. Ele tem que ser resolvido com mudanças na área rural também. Isso teria que estar bem claro em todas as atividades de exigibilidade que vocês fizerem. Isso vai depender muito do grupo, da maneira que ele trabalhar. No que depender da nossa supervisão do ponto de vista da indivisibilidade dos direitos, a gente vai estar trabalhando claramente a questão da indivisibilidade da produção agrícola, da questão da nutrição e da qualidade da alimentação. Agora, os grupos locais vão dar a coloração do trabalho muito mais do que a gente, enquanto coordenação nacional. Então, vai depender muito da capacidade dos grupos locais de implementar o que está sendo proposto.
Alguma outra assim? Sim, fala de financiamento. A Silvia diz aqui, como não haverá financiamento para atividades presenciais, seria importante retirar a carga horária presencial, como está no primeiro slide. Não, a carga presencial que a gente está falando é o seguinte, é o número de horas que a gente acha que as pessoas precisariam se dedicar para fazer o projeto. Elas vão estar reunidas, ou estudando, ou trabalhando como grupo, entende? Então, é uma carga horária, entende? Só que ela não é remunerada. Todos nós temos alguma militância na vida, né? Seja religiosa, seja familiar, seja o que a gente faça, ou política. Claro nesse ponto que o grupo, ele vai ser os grupos presenciais, eles são de pessoas que já têm alguma convivência, né? Exato. Junto, convivem perto, ou via trabalho, ou via moradia. Na realidade, não é uma coisa assim da pessoa ser responsável por fazer o grupo se reunir. Quer dizer, o facilitador, a ideia é que esses grupos se formem a partir de pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo. O grupo que trabalhou no banquetaço relacionado a garantir acesso ao alimento, que tivesse contato com os pequenos produtores. Esse grupo se reuniu durante um mês, pelo menos, cada semana, 7, 8 horas, para se discutir como fazer essa coisa. Fez contato com os pequenos produtores, fez contato com os restaurantes populares, fez contato com restaurantes, com CEASAs, para conseguir os alimentos para fazer a atividade. Teve gente que se dedicou a pensar o cardápio, a cozinhar, a fazer o processo. Cada um desses, a ideia é que esses grupos que trabalharam juntos, já têm um conhecimento um do outro, sejam os grupos que se formem para trabalhar nesse processo. Porque não é você criar do nada, entende? Talvez algumas pessoas novas possam aparecer no processo. Mas o ideal é que a atividade presencial fosse feita com pessoas que já têm um conhecimento prévio, que já se conhecem, já conhecem o programa, que já trabalham com o programa de alguma maneira, seja por dentro do programa, como gestor, seja como participante do mecanismo de controle social, seja como membro da sociedade civil, que é beneficiário do programa, que atua no programa também. A ideia, então, é que a gente não faça... Se a gente conseguir 30 grupos no Brasil inteiro, gente, que trabalhem com 8 a 10 pessoas, nós estamos falando de 300 pessoas fazendo esse curso. Já seria uma vitória enorme se a gente, no final de 4 meses, a gente tivesse 30 grupos fazendo exigibilidade no Brasil e preparados para fazer capacitar mais um grupo, ou seja, daqui a 6, 8 meses a gente pudesse ter mais 30 grupos e assim por diante. Se a gente tiver 300, melhor ainda. Mas vamos ser realistas. Vamos fazer o que é possível. Vamos ficar o pé no chão e fazer o seguinte, vamos fazer o que é possível e tentar reproduzir o que é possível o trabalho que a gente está fazendo. Isso, Silvia. O trabalho, a carga horária presencial será nos fóruns e grupos. O trabalho de vocês, os fóruns de grupos, vão estar usando a internet, usando a educação à distância, mais práticos. E isso daí pode ser um todo de 8 horas, pode ser entre atividades presenciais e atividades de consulta ao fórum, de consulta ao material didático, assim por diante. Pode ser que algumas semanas seja mais, algumas semanas seja menos, mas a ideia é que a gente pensou que 8 horas por semana é um tempo adequado para que a proposta seja viabilizada. Pensando em leitura, reflexão, discussão. Visita em loco, né? O senhor falou o número do grupo, a gente pensa entre 6 a 10 pessoas. Nós falamos, eu falei. A gente está falando aqui, tentando repetir, né? Os grupos seriam de 6 a 12 pessoas, entende? Eu acho que o 12 é o número meio máximo de ter pessoas. Mas, e um facilitador ou facilitadora, seria a ideia. Incluindo facilitador
Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, certo. Todos os participantes considerados educandos, entrando para aprender e para fazer junto, sejam os facilitadores, sejam os tutores estaduais, sejam os tutores nacionais, vão receber uma certificação pelas 136 horas de participação de universidades específicas, seja a universidade, seja a universidade, uma delas, uma parceira, caiu a missão. Caiu a conexão de vez? Uhum. Voltou. Voltamos, estamos aqui. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação, gente? Seria muito importante se vocês que participam de redes que estejam envolvidas com a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, com o processo do banquetaço, ou com atividades correlatas, como eu sei que o pessoal da Paraíba está participando desse projeto de fortalecimento do CISAM, por exemplo, seria fundamental se vocês pudessem fazer uma repercussão interna nas suas redes sobre essa nossa conversa. E lembrar o seguinte, essa conversa está gravada, ela pode ser recomendada para as pessoas que querem saber mais sobre a proposta, elas podem ver o contato, o link para fazer essa proposta. Vocês podem solicitar para a gente nesse e-mail aí que eu vou mandar, mas na comunicação, uma comunicação recente que eu fiz, inclusive estava lá as gravações, onde você pode ver as gravações. Tá? Então seria importante vocês fazerem um trabalho de divulgação dessa atividade. Lembrando que nós vamos ter que ter, pelo menos durante o próximo mês, nós vamos estar fazendo inscrições, tanto para os monitores, facilitadores, como para os tutores e para os próprios multiplicadores como tal. Então a gente vai estar, quanto mais vocês puderem ajudar a gente na divulgação dessa solicitação de participação, melhor. Nós vamos estar definindo a data assim que possível, mas a ideia seria começar bem no início de outubro. Primeira semana. Na primeira semana de outubro, a ideia seria. Porque nós temos alguns problemazinhos com o Natal, né, com o período do Natal, e a gente quer evitar que ele entre por dentro de fevereiro demais. A ideia seria tentar concluir, no máximo, na segunda semana de fevereiro. Então, diria primeira semana de outubro mesmo. Obrigado, Márcio. Parabéns para vocês também por estarem aqui com a gente. Desculpem pelo evento que a gente teve que transferir aquela conferência inicial, mas foram fatos da vida aí que aconteceram. Professor, isso que a gente faz, eles estão organizando um site com as informações e a gente vai divulgar também um formulário para inscrição para tutor. Né? E aí até outubro a gente vai ter mais conversas, até para conseguir, quando os facilitadores, né? Quando tiver um grupo de facilitador formando. Sim, a Fernanda está me lembrando aqui que está sendo montada uma página que vai ser divulgada, onde vão estar informações mais específicas sobre as inscrições relacionadas a inscrições de multiplicadores, dos facilitadores e dos tutores. Isso será feito bem em breve, e vocês serão comunicados, isso será comunicado para vocês. E da mesma forma que a gente está pedindo para vocês divulgarem essa palestra de hoje, a gente pede que vocês divulguem o site também o máximo possível, dentro do processo da rede do fórum, da rede do banquetaço e assim por diante.
o e-mail do curso já foi colocado nas notas compartilhadas. Ah, não, não foi. Foi. Ah, botou. Botou lá em cima. Botou lá em cima. Volta Volta lá lá nas nessa conversas. Não, foi nota Na nota compartilhada. compartilhada Foi não no foi. bate-papo. Esse ela pede pra falar melhor Então, Então, deixa eu tem copiar, como só um copiar. instantinho. Vou copiar aí, só um instante. Vou copiar. É mais pra cima. Ali. Acho que já foi. Já foi, já tinha sido colocado. Não, Sueli. foi não, hein? A Sueli botou. A Sueli colocou. essa sua letra nada. Então, gente, eu acho que nós ficamos por aqui, então, agradecendo a participação de todos e todas, e um forte abraço, e vamos ver se a gente consegue fazer o Brasil tremer um pouquinho com isso aí, pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue transformar essas 15, 20 pessoas que estão aqui em pelo menos umas 600 pessoas no Brasil inteiro. Então, vocês têm, pelo menos, uma responsabilidade de conseguir pelo menos 40 pessoas, cada um. Divulgar. Divulgar para 40 pessoas. É o compromisso que a gente assume um com o outro aqui. Um abraço, gente. Um abraço forte e um bom fim de semana para todo mundo. Eita, puxa, espera um pouquinho, só para ver quem não... Se alguém quiser anotar. Se a gente sair da sala, some tudo. Estou dando um tempo para vocês copiarem o e-mail, se for o caso. E nós estaremos dando fim à reunião, então. Um abraço para todos e todas. Um belo fim de semana e um beijo. Onde é que eu saio?